Você acha que tem fé ou só aprendeu a repetir o que acredita? Porque a fé não está na superfície, mas em algo mais profundo que ninguém te explicou. Olá, eu sou o Magela, um professor, um neuroterapeuta, um hipnoterapeuta, um especialista em hipnose clínica, programação neurolinguística, reprogramação mental, neurociências, neuroeducação e também um médium transdutor. E o que eu vou te mostrar agora vai te fazer entender porque a sua fé não está funcionando. Muita gente chega nos meus atendimentos e me diz assim: Magela, eu estou passando por uma situação que eu não consigo mudar. Eu acredito, eu tenho fé, eu vou lá, faço, tento, mas nada acontece. E o mais interessante é que ela realmente acredita nisso. Mas mesmo acreditando, a vida dela não responde. E aí ela começa a se questionar. Será que a minha fé não é suficiente? Será que eu preciso acreditar mais? E é exatamente aqui que começa o engodo, o erro. Porque o problema não está no quanto ela acredita, mas no que acontece dentro dela enquanto ela diz que acredita. Vamos refletir juntos sobre isso. A fé para muita gente foi ensinada como se fosse apenas acreditar em Deus ou aceitar uma doutrina. Mas se a gente aprofundar, a fé é muito mais do que concordar com uma ideia religiosa. A fé se torna real quando vira um movimento psíquico, quando desce da mente consciente para a estrutura profunda da mente. Presta atenção. O que você aprende na sua religião, na leitura, na pregação, fica na maioria das vezes na sua mente consciente. Você escuta, você entende, você até concorda, mas entender não é o suficiente. Porque só quando isso desce para a mente subconsciente é que começa a acontecer, a mudar. E é aqui que muita gente se perde. Ela acha que porque ouviu, porque leu, porque repetiu já tem fé. Mas não tem. Porque a fé não acontece na mente que entende. Ela acontece na mente que sustenta o que você entende. Você pode ouvir uma mensagem poderosa, sair motivado, dizer que acredita, mas quando a vida aperta, o que aparece? O padrão que está no seu subconsciente. O medo, a dúvida, a sensação de não merecer. E é isso que começa a comandar. E é por isso que não adianta só escutar mais, não adianta só ler mais, não adianta só repetir mais. Porque fé não é informação. Fé é alicerce, é estrutura, fé é um estado interno de certeza. Não certeza intelectual, não uma prova lógica, mas uma certeza sentida. É quando algo dentro de você para de brigar com aquilo que já está sendo buscado. Fé não é o que você mostra por fora, é o que você sustenta por dentro. Imagina um carro bonito por fora, polido, com um design perfeito. Mas o motor não funciona direito. Ele não entrega potência, ele não sustenta velocidade. Agora, pensa só numa coisa, isso não é falta de aparência, isso é falta de funcionamento interno. E é exatamente isso que acontece com muita gente. Ela tem discurso, tem palavras, tem crença, mas o motor, que é a mente subconsciente, não está alinhado. Não adianta falar que acredita se o seu motor interno não acompanha. Fé não é só espiritual. Fé é aquilo que você acredita, o que você aprendeu sobre Deus. Não é só isso. O que você ouve em uma pregação, o que você lê em um livro sagrado. Ou seja, só no campo da ideia, da crença e do conceito. A fé é estrutural, é conhecer sua engenharia tecnológica. Como a sua mente está organizada, quais programas e crenças estão no seu subconsciente, como você reage emocionalmente, o que você sustenta automaticamente. É como um programa que está rodando em sua mente sem conflito. Imagine um celular, você pode ter o melhor aplicativo, a melhor interface, tudo bonito por fora. Mas se o sistema operacional está travado, nada funciona direito. Agora, presta atenção. A fé não é o que aparece na tela. É o que está rodando por trás sem você perceber. Você pode dizer que acredita, mas se o seu sistema interno não sustenta, nada responde. Você não vive o que acredita, você vive o que está programado. Você pode ter uma fé espiritual, mas não ter uma fé estrutural. Ou seja, você diz, eu acredito, mas sua estrutura interna está em conflito. E ela diz internamente, eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu tenho escassez, eu não tenho merecimento. Então a sua vida responde à estrutura, não à fala.
Imagine um prédio bonito por fora, pintado, bem apresentado, mas com a base comprometida. Ela não sustenta. A fé espiritual é a aparência, a fé estrutural é a fundação. Você pode acreditar com a boca, mas é a sua mente subconsciente que decide o que você acredita. Fé é a capacidade de sustentar internamente uma verdade antes que ela esteja totalmente visível no mundo externo. Ou seja, a fé não depende só do que os seus olhos estão vendo agora. Ela opera com uma confiança profunda. E é exatamente isso que explica um ponto que quase ninguém entendeu. Quando Jesus Cristo olhava para alguém e dizia, a tua fé te curou, ele não estava falando de alguém que só acreditava. Presta atenção, porque muita gente ali também acreditava, mas não vivia. Então o que aconteceu naquele momento? A pessoa parou de se contradizer por dentro. Ela não estava mais dividida. Não era mais eu quero, mas tenho medo. Eu acredito, mas duvido. Naquele instante, ela estava inteira. E quando ela ficou inteira, algo mudou. Não foi só a palavra de Jesus que a curou. Foi a estrutura interna dela, o estado dela que não entrou em divisão. Porque naquele momento, o que ela pensava, o que ela sentia e o que ela acreditava pararam de brigar. E quando não existe conflito, o corpo responde, a mente responde, a realidade responde. A fé não aconteceu quando ela disse que acreditava. A fé aconteceu quando ela deixou de duvidar por dentro. Então, o que Jesus queria dizer quando a expressava, a sua fé te curou, ele não criava confiança do zero, ele removia a resistência que bloqueava essa confiança na pessoa. Não era só a pessoa acreditar mais, era a pessoa deixar de se contradizer por dentro. Jesus não colocava fé na pessoa, ele tirava o que estava bloqueando a pessoa. Jesus não dava algo novo, ele removia a resistência subconsciente que impedia aquilo de acontecer. A fé não era criada ali, ela era liberada, ou seja, não era só espiritual, não era só milagre externo, era estrutural, um conhecimento da engenharia humana de como a mente funciona. Ele não fazia a pessoa acreditar ou confiar. Ele fazia a pessoa parar de se bloquear. Escuta, por favor, você não está sem fé. Você está se contradizendo. Você pede mudança, mas sustenta o medo. Você diz que acredita, mas continua duvidando de você. E essa divisão é o que te trava. Não é falta de vontade, não é falta de oração. É falta de alinhamento. E enquanto você tentar resolver isso só com palavras, só com oração, nada vai se sustentar. A sua vida não está parada por falta de fé. Ela está parada porque você ainda resiste ao que diz querer viver. A mudança não começa quando você acredita mais. Ela começa quando você para de se contradizer. Bom, agora me diz uma coisa. Você tem fé ou só acredita? Porque agora você já entendeu. Acreditar é fácil, difícil é parar de se contradizer por dentro. Então agora observa, não o que você fala, mas o que você sente quando está sozinho. Porque é ali que a sua verdade aparece. E se isso te incomodou, não ignora, salva esse vídeo. E assiste de novo quando perceber que está pedindo algo, mas por dentro ainda está duvidando de você. E compartilha com alguém que diz que tem fé, mas ainda não vive o que pede. Bom, e me segue porque aqui você não aprende a acreditar mais. Você aprende a plasmar o que você acredita por dentro. Bom, que como sempre eu só abro a porta, mas é você quem tem que atravessar.